Muito bem, já estamos preparados ao vivo, agora às 5h59. Boa tarde, início de boa noite para todo mundo já, né? Bom, pessoal, daqui a pouquinho a gente começa a nossa live, daqui a pouquinho as pessoas começam a pintar por aí no nosso Instagram. A gente vai bater um papo hoje muito especial com o técnico Adilson Batista. Confesso que já há um tempo eu queria conversar com o Adilson para a gente trocar algumas ideias sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, falar de futebol, falar de Cruzeiro. Foi o último clube do técnico Adilson Batista. Portanto, tem muita coisa legal para a gente falar com o Adilson. E é uma figura assim muito especial. Estou aguardando aqui a entrada do Adilson Batista. Devagarinho as pessoas vão começar a chegar para a gente poder acionar aqui a presença do Adilson, para a gente saber um pouco mais. Muito bem, aqui já apareceu o Adilson aqui para mim, hein? Deixa eu ver se eu já consigo achar o Adilson aqui. Visualizando muito bem. Aguardando aqui o Adilson, portanto, para a gente começar aí o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Muito bem, aí está. Tudo bem, Adilson? Está me escutando? Tudo bom, Gizinho? Tranquilo? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem, cara. Bom falar Pra... contigo aí. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu, Adilson. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Sei que você deve estar com uma agenda aí, muita gente querendo falar com você. E eu te liguei e você prontamente não pode marcar o horário, o dia que você quiser para a gente poder conversar. Muito obrigado, assim, de coração, Adilson. Eu que agradeço, Gizinho. Você sempre foi uma pessoa, um profissional exemplar, que eu tinha. Obrigado. A gente sempre teve lá um relacionamento, um respeito. A gente sempre foi cordial, você com perguntas inteligentes. A gente lá na convivência dos 3 anos deu para perceber, notar que você é uma pessoa do bem. Então, Obrigado. prontamente te atendi, falei, fica à vontade, o tema que você quiser. Eu sou bem tranquilo aí, vamos trocar uma ideia. Legal. Ô, Adilson, obrigado pelas suas palavras. Eu tive o prazer, para quem não sabe, de conhecer você em 2007, 2008, né? 2008, 9, 10. 2008, né? Que a gente estreitou os laços ali, 2008, 9, 10, na sua passagem pelo Cruzeiro. E realmente eu confesso que foi assim, um tempo bom, muito bacana. Você também sempre muito prestativo, todas as vezes que... Na época eu era repórter da Globo, né? E repórter perturba o tempo todo, né, Adil? Se pergunta aí. Mas você sempre foi um cara muito prestativo, muito paciente. E aí eu trouxe toda essa admiração pelo seu trabalho ao longo desses anos. E hoje nós estamos aqui numa live para poder esclarecer um pouco mais, você falar um pouco mais da sua trajetória, do que você está pensando aí para frente e tudo. Mas que legal. Adilson, não dá para ser diferente a primeira pergunta sobre a questão do Cruzeiro, né? Você deixou o clube, já tem lá um outro treinador, o Anderson, que é uma pessoa muito bacana, né? Tenho uma admiração por ele e tudo. Mas na sua saída, né, logo após a sua demissão, Adilson, você deu algumas declarações fortes, bem ao seu estilo mesmo, de não ficar ali em cima do muro, com meio termo. Você é um cara que fala, né, as coisas. E sempre foi assim, né? E na sua saída, entre outras coisas que você colocou, você disse que os treinadores que antes de você foram derrubados. Não sei se foi o termo que você usou, algo nesse sentido, né? Você falou do Mano, você falou do Abelão, do Abel, e falou do Rogério Ceni. A primeira pergunta que eu faço para o Adilson Batista: o Adilson também foi derrubado? Não, Josino, porque é outro grupo, foi montado por nós, veio 90% foi renovado, 80% é de um grupo jovem, que eu dei a primeira oportunidade. Eu não vejo assim. Nós estávamos até a quarta ou quinta rodada em primeiro, nós perdemos o clássico, perdemos um jogo da Copa do Brasil, e daí culminou com a derrota lá contra o Coimbra. Então, assim, Sim, mas não tem nada assim. Foram erros que eram normais pelo processo,
né, de aprendizado, que vão errar. Eu cheguei a fazer jogos lá com 7, 8 meninos, então faz parte do processo. Então é outra situação. O ano anterior realmente foi um ano difícil para os treinadores, tanto que o Mano lá depois de 3 anos também pediu para sair, que não tava difícil contornar algumas coisas. O Uhum. Rogério foi engolido, o Abel também me parece que também teve outra situação difícil, enfim. E culminou com aquilo que todos nós estávamos vendo dentro do processo, né? Com a queda que a gente não gostaria que um clube como o Cruzeiro caísse, né? Adilson, muito se fala em medalhões, medalhões. Às vezes as pessoas nem entendem muito bem, quem é fora do contexto do futebol, o que é isso. Que são jogadores mais conhecidos, mais renomados, aquela coisa toda, né? Lidar às vezes, com um jogador medalhão. O Cruzeiro, na sua época também, quando você chegou, tinha nomes assim. Foi um processo, apesar da sua vasta experiência e tal como treinador, foi um grande jogador. Foi difícil, Adilson, naquele momento também, para você? Não, Josino, porque graças a Deus, eu já tive essa experiência desde atleta, lidar com grandes jogadores. E depois foi no início da minha carreira também, desde lá do Grêmio, aí depois convivi ali com o Edmundo, com o Kleber, aí Rivaldo, Luiz Fabiano, Dagoberto, Rogério Ceni, aí Ronaldo, Roberto Carlos, enfim, o Yarley, eu já estava acostumado a lidar, Gilberto, Kleber. Então, para mim, é um processo natural, né? É que a gente é um treinador, às vezes, um pouco jovem, ainda, por exemplo, eu cheguei lá no São Paulo, eu tinha enfrentado o próprio Edmundo, o Rivaldo, aí o Roberto Uhum. Carlos. Então ainda fica um pouquinho aquilo, esse aqui a gente se enfrentou, é um pouquinho já, mas eles vão percebendo com o dia a dia, nos trabalhos, no treinamento, a cobrança, aquilo que a gente passa, que a gente é o professor. Então, mas eu não me considero assim, eu trato todo mundo igual, tento ter o respeito, questão de hierarquia, disciplina, ordens, né? Mas tentar ser amigo, ser verdadeiro, e nunca tive problema, graças a Deus. Mas, Adilson, a gente vê o Cruzeiro numa situação assim, muito delicada, né? Eu não sei se a gente poderia usar a palavra assim, o caos, porque se não é isso, é quase isso, né? Um clube que tem uma história brilhante, uma história gigante, mas que hoje vive um momento assim, é uma coisa quase surreal, né? E dívidas, problemas na justiça, são dívida com FIFA, agora dia 20, 21, né? Parece que tem a eleição aí para a nova diretoria. Enfim, uma coisa assim, uma bola de neve, né? Eu Então, fico triste, Joãozinho, assim, eu fico triste porque eu gosto muito do clube, tenho um carinho. Eu sem joguei dúvida, a cinco, gente sabe disso. eu joguei 5 anos no Cruzeiro, eu trabalhei 3 anos e pouco de treinador. Então, a gente tem um carinho pelo clube, tem uma consideração, um respeito. E o que fizeram com o clube é o que fazem com o Brasil há 500 anos. Né? Roubam, saqueiam, exploram, impostos, ganância, superfaturamento. E isso aí é o reflexo, não é só com o Cruzeiro. Se você olhar, vários clubes devem horrores à União. É 8 bi que deve para a União, que era dinheiro aqui para estar ajudando aí nos hospitais. Então, você fica triste com pessoas. Né? Eu quebrei a perna no Cruzeiro, eu fui encostado, você lembra? Eu fui Sim, encostado no Cruzeiro, eu fui parar no NPS. Só que eu podia ficar triste com o Cruzeiro. Que é uma pessoa que me colocou lá, me escanteou, me largou, fiquei jogado, aí tive que treinar lá sozinho, fui correndo no FMG com o Márcio Rezende, João da Mata, eu me recordo até hoje. E aí estava largado, ninguém me queria. Né? Se eu não fosse um atleta dedicado, eu teria encerrado a minha carreira ali. Só que foi uma pessoa que me magoou, não é o clube. Então você olha algumas coisas dentro do clube que é inaceitável. Eu vivenciando agora lá, você fica horrorizado. O Cruzeiro tem dívida de 1 bi. É um negócio assim, absurdo o que fizeram com o clube. Né? Da história do clube, da grandeza do clube. O Cruzeiro sempre pagou em dia, sempre cumpriu com tem, as suas verdade. obrigações. Você sabe disso, um time extremamente organizado. Agora virou uma bagunça lá.
né? Agora a gente espera aí com as novas eleições. Eu vou torcer para o doutor Sérgio, uma pessoa capacitada, que já conhece o clube, é advogado, conhece de leis, é organizado, já trabalhou dentro do futebol, né? Vai se cercar de pessoas, o seu staff muito bom, de investidores que vão ajudar o clube a retomar. O Cruzeiro vai ter que ter paciência, alguns anos aí para ter a retomada. Então a gente espera que esse pessoal vença. Adilson, o Paulo Castro está dizendo aqui que você é um treinador íntegro. Aliás, eu conheço o Paulo, um grande abraço para ele. Obrigado por participar da nossa live. Está elogiando o seu trabalho, elogiando a sua pessoa, aliás. Obrigado, Paulo. E tem Obrigado. várias outras mensagens aqui. Vale para ti, ó. Eu gosto de jornalista sério. Porque por que não denunciava essas coisas que estavam acontecendo no Cruzeiro anteriormente? Todo mundo sabia e ninguém denunciou, esperou o Fantástico denunciar. Então, ou seja, se você é jornalista, está cumprindo o dia a dia, está vendo lá 1 milhão para fulano, 10 milhões para cá, 5 milhões para cá, contrata aqui. Um jogador, o custo dele é 30 milhões. Opa, alguém está ganhando dinheiro. E cadê o jornalista que fala que tem fontes seguras? Por que ele não denunciou? Isso que me deixa triste. Ó, uma observação que a gente vai voltar a falar disso. Esse Paulo Castro é atleticano e está te elogiando, né, Adilson? Adilson, eu vou voltar a falar do Cruzeiro, claro, que tem muita coisa para a gente saber, que você colocou coisas aqui. Mas eu queria aproveitar que você falou da imprensa e eu queria perguntar para você como é que hoje está a sua relação com a imprensa, Adilson? Não, assim, melhorou, é a mesma coisa? Você vai melhorando com o tempo. Antigamente, na quarta pergunta, você dava uma porrada, né? E aí eu fiz media training. Hoje eu estou um pouquinho mais calmo. Agora, eu acho que o debate ele é raso, ele é superficial, não aprofundam, poucos entendem taticamente de um jogo, poucos fazem uma leitura de um jogo. Pô, e a gente estuda futebol. Aí você escuta tanta besteira, é isso que vai irritando, cara. Aí você chega lá numa 30 minutos, aí repete 5, 6 perguntas. Então, às vezes, eu fico triste. Você conhece a tua área. Vocês cobrem futebol, vocês falam de economia, vocês falam de policial, vocês vão lá falar tem uma enchente. Aí você chega lá, eu fico triste, porque então se prepare para falar de futebol. Hoje tem. Você pega aí a Universidade de Futebol lá com Medina, você pega lá o Israel lá com a Universidade de Viçosa, você tem o curso na CBF, você pode ter uma troca com treinadores. Eu acho que até nós falhamos em relação a isso. Ó, eu estou dando um treino disso. O Dilson está treinando 2 toques. Nem é 2 toques que eu estou treinando. Então, eu acho que nós precisamos melhorar. Você acha que falta informação? Não todos, porque eu tenho vários colegas que ainda estão nativos, que são inteligentes, que conhecem futebol e tudo. Mas uma gama disso aí, você acha que não entende nada de futebol e está ali. Isso que você quer dizer? Porque eu vou te dar um exemplo. Um dia um treinador perdeu de 7-1, 7-2, não me recordo aqui. Ele falou, só vou responder perguntas táticas. Teve 2. Porque o cara só quer crise, só quer fofoca, só quer... porque não falou. Não... Vamos analisar o jogo. O que aconteceu no jogo? Esses dias o Guardiola falou, agora eu ganhei, o Zidane é ruim e eu sou bom, mas a bola quase que entrou num chute do Toni Kroos. Aí vocês estariam falando outra coisa, e é isso que é o futebol. Então, assim, todos precisam se preparar. Nos cobram estudo, nós estamos estudando. Tem muita gente boa. Essa vinda dos treinadores aí despertou, essa vinda do Jorge Jesus, Sampaoli, acordou muita gente, né? Fez um bem para o futebol, fez um bem para a classe. Agora, todos nós precisamos se preparar melhor. A gente vê alguns programas, Josina, a gente fica triste de ouvir algumas coisas que a gente escuta. É irritante. Em relação a você entende que você foi, em algum momento, perseguido por parte da imprensa ou porque não batia mesmo? Não, eu acho que eu às vezes, em alguns lugares, eu falo muita verdade e machuca, e às vezes eu compro algumas brigas, por exemplo, lá no Cruzeiro.
a vez passada eu defendi muito o Cruzeiro, defendi muito o Zezé, a administração, Maluf, e bati de frente com muita coisa e o pessoal segurou. E eu sempre defendo o Cruzeiro e às vezes dou uma porradinha aqui, uma cutucada ali, e tem gente que não gosta. Porque, ó, vamos parar para pensar. O Cruzeiro aqui é o maior representante de Minas Gerais. É o que mais ganha, é o que mais chega, é o que mais conquista. Tem que ter um pouquinho de cuidado com o Cruzeiro. Tem que ter um carinho com o Cruzeiro. Tem que ter um respeito com o Cruzeiro. E às vezes eu não vejo. É isso que me deixa, às vezes, chateado. Né? Então fazem um barulho, fazem uma crise, é tudo... É o que nós estamos vendo aí. Ó. Hoje você pega aqui, os caras não deixam o cara trabalhar, por exemplo. Vamos falar do governo aí. Não deixa o cara governar. A gente que tem um pouquinho de noção das coisas, a gente quer o bem do país. Então, às vezes, tem gente que trabalha contra. E eu, às vezes, eu incomodo determinado setor. Por quê? Não tem conchavo, não tem esquema, não tem rolo. Eu falo a verdade. Às vezes eu atrapalho. Né? Já atrapalhei um monte de empresário. Quer enfiar jogador, não quero. Né? Não. Eu quero esse. Eu não queria determinado jogador. Acabou chegando aí, ó. Então, tem um monte de coisa. Isso aí, o dia inteiro falando. Então, vamos lá. Já que tem muita coisa, vamos tentar falar um pouco. Adilson, o Cruzeiro foi roubado? Essa é a visão que você tem? Ele foi... Financeiramente falando? Foi. E essas pessoas, eu espero aqui em Curitiba, presas. Espero que venha. Espero que. Tá aí. Quem comanda o clube? Essas pessoas, Ministério Público, Polícia Federal, tem que ir em cima. Tem que apertar e precisam devolver esse dinheiro para o Cruzeiro. Tá lá a dívida. É só ver. Entendeu? Quem que é o responsável? Quem que assina? Deixaram tomar conta lá? Tem que punir. Eu sou a favor. Estou esperando em Curitiba. Quem são essas pessoas, Adilson? Você sabe quem que é. Eu estou esperando 2 aqui no mínimo. 2, 3. É uma vergonha. Eu fico triste. Como que isso aconteceu? Ou como que deixaram isso? Como é que isso teria acontecido, Adilson? No dia a dia? Você faz um contrato de um quarto goleiro, dá 1.960.000 de luvas para um quarto goleiro? Tá tendo rolo ou não? Isso aconteceu. Aí o jogador faz 5 jogos, já vai ganhar 150. Tem rolo ou não? Aí você tira um jogador de um outro clube, pagando mais, o cara já não está jogando e essa dívida vai para 30, 40 milhões. E quem estava... É piada isso. É piada. Isso aí é uma roubalheira. Uma vergonha. E quem estaria bancando tudo isso, Adilson? Bom, Esse dinheiro para lá, dinheiro para cá, essa dinheirada toda? Isso aí eles fazem que... Eu fico triste que... Olha, é tanta coisa lá, cara, que eu espero que o doutor Sérgio arrume a casa lá. Vai ter muito trabalho. Muito mesmo, de coração. E como é que você lidava com tudo isso, Adilson? Porque você meio que estava ali no meio, né? Uma gestão aqui, que você coloca algumas situações, um grupo de jogadores famosos, outros nem tanto, uma folha de pagamento absurda, em campo. E você ali tentando... O problema, no início, foi você ter peito para... Primeiro, o Cruzeiro era devedor desses atletas. Então, você tinha que ter os devidos cuidados até para renegociar isso. Aí eu não queria A, B, C, D e E, um exemplo. E eu falei, vocês vão trabalhar e vão respeitar. A partir do momento que acertarem, porque o Cruzeiro foi lá, 8 gestores, delegaram lá o Carlos, aí começou o Alexandre Matos resolvendo, depois veio o Ocimar, mas não deram autonomia para o Ocimar. Muitos não quiseram ficar, alguns tentaram e abaixaram lá pelo teto, que foi 150. Então, nós tivemos inúmeras dificuldades. Aí um entrava na justiça, daí outro dia era outro, daí outro dia reivindicava não sei o quê, daí alguns vinham que faltava 4 meses atrasado.
Olha, se não fosse o Pedro do BH, Sim. eu não sei o que Pedro seria Lourenço. eu não sei o que Seu seria do amigo, né, Cruzeiro. Adilson, pessoal? Eu não sei o que seria do Cruzeiro nesse início de temporada, de coração. Tava tudo atrasado. Cozinha, lavanderia, rouparia, funcionário, tudo. E Até tava, isso. O e Cruzeiro tava, devia isso. e tava todo mundo chateado, triste, né? Com o rebaixamento, com a condição do clube, com as perspectivas, com as denúncias, com os processos, chegando, perdendo jogadores, empresários tomando jogadores, empresário com porcentagem de jogadores. Isso te deixa. Viu? Nós ficava até 8 horas da noite lá, o Beneci e o Ocimar. Só pepino. Eu dava treino, eu cheguei a dar treino para 13, depois treino para 16, e rezando para os meninos virem da taça. Então foi muito difícil mesmo. É só quem gosta do clube sabe o que nós passamos lá. Agora, precisava ter um pouquinho de compreensão, um pouquinho de paciência, levar com os meninos nesse primeiro momento. Vai perder o estadual, vai perder a Copa do Brasil e sobe. Terceiro, segundo, primeiro, quarto, tem que subir. E vai subir. Paga muita conta, começa a ajeitar o clube, devagarzinho vai melhorando. É o que o Flamengo fez recente. Todos os clubes que caíram, cresceram. O Grêmio cresceu, Corinthians cresceu, Inter cresceu, Palmeiras cresceu, o Flamengo virou uma... O Flamengo não caiu, mas virou uma potência. Então, é mais ou menos isso. Adilson, o Emerson na rede está fazendo uma pergunta aqui. Você aceitaria um cargo no clube, no Cruzeiro? Não adianta eu falar isso hoje. Eu até fiz online o curso de gestão, mas não é a minha praia ainda. O seu negócio é treinador, treinar. Eu amo, eu adoro, eu gosto elaborar, estar no treinamento, dar um treino, fazer uma correção do treino, ajudar um menino, um profissional a crescer, mostrar para ele aquilo que ele precisa. A gente tem experiência, tem vivência. Né? Um dia, quem sabe? Né? Um dia, a hora que a gente tiver com o saco cheio aí de aguentar um monte de coisa aí que a gente aguenta, a gente vai para esse lado. Né? Ser um elo de ligação. Eu acho que todo clube deveria ter um ex-treinador com essa capacidade. Eu sempre cito o Paulo Autuori, né? Deve ter um Paulo Autuori do lado do treinador, para ser esse elo de ligação, para ver o que está acontecendo no treino. Está sendo as valências, a metodologia, os princípios, os comportamentos, se estão sendo colocados, se os meninos estão entendendo o que foi pedido, o que não foi feito, para que leve, né? Até para vocês. É um auxílio para o treinador. Eu tive essa experiência com o Francisco Rubens Minelli no meu terceiro, quarto trabalho no Avaí. Foi fantástica. Eu vivenciei situações ao longo da minha carreira de conversas que eu tive com o seu Rubens Minelli. Então, eu sou dessa opinião que eu acho que todo clube de futebol deveria ter esse profissional do lado. Digo o Filipão Pará, o Luxemburgo, o Muricy. Tem tantos treinadores aí que tiveram uma vivência aí no futebol que eu acho que eles vão agregar, acrescentar e vai ser importante para o clube. Entrou uma pergunta aqui, Adilson, eu não consegui entender quem mandou a pergunta, mas eu gostaria de fazer essa pergunta. Depois a pessoa pode até dizer, fui eu que fiz a pergunta aqui, que é a seguinte: se o Thiago Neves teve participação de forma negativa para o rebaixamento do clube? Olha, eu não posso julgar porque eu cheguei nas últimas 3 rodadas. E quando eu cheguei, o Thiago teve aquela briga lá, acho que foi com o Zezé, não me recordo aqui também, tá? Isso. Então eu não trabalhei com o Thiago, ele já cheguei, ele estava na maca e pegou e já foi embora no outro dia, já não apareceu. E nos 3 jogos que eu fiz, eu vi a turma lutando para não cair. Então não dá para mim afirmar, né? Joguei várias vezes contra o Thiago, mas eu não posso afirmar. Tá. Adilson, em meio a essas dívidas e mais dívidas que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro deve também dinheiro para o Adilson Batista? Deve, ó. Deve, porque eu trabalhei em março, trabalhei os 3 meses lá. Eu, ano passado, quando eu fui, peguei o telefone aqui de madrugada, eu durmo cedo, 10 horas estou dormindo, acordo cedo.
E aí a minha esposa atendeu, o Zezé ligou aqui em casa. E aí eu liguei pro Abel, pedi um tempinho pro Zezé, liguei pro Abel, o Abel falou, não, pode vir, tô saindo e tal. Pra saber se eu tava saindo, né? E aí fui para lá, trabalhei, não vi dinheiro também. E nem me preocupei com isso. E aí acertei um contrato lá que também tudo para ajudar e ficou para trás aí, mas vai ser resolvido. Você acredita que vai resolver isso de Não, forma amigável ou na vai, justiça? vai, sempre resolveu. Isso aí é o de menos. Legal. Eu vou dar uma pausa no Cruzeiro, depois a gente volta a falar disso, porque eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua passagem pelo futebol paulista, tá? Pelos clubes aqui de São Paulo. Na sua visão, não foi aquilo que você esperava, né? Não. E eu queria que você dissesse o porquê, Adilson. O que aconteceu naquela época? São Paulo, Corinthians? Olha, Josina, assim, eu acabei errando, principalmente. Olha, no Corinthians, eu saio do Cruzeiro e eu tinha um time competitivo, rápido, de uma escola, toque de bola, que propõe o jogo, trabalhava no 4-3-3. E eu peguei um Corinthians com o estilo do Mano, um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais reativo, um pouco mais cadenciado, um pouco uma marcação um pouquinho mais baixa. É o meu amigo. Então, esse aqui, cada um tem um jeito de trabalhar, não é uma crítica, né? Ele é multicampeão, tem um carinho muito grande, um respeito. E faltou um pouquinho de inteligência, sabedoria, experiência, para você não mexer muito. Aí eu quis lá mudar a zaga, levei o Thiago Heleno, comprei uma briga errada. Eu quis acelerar uma carga de trabalho que me custou algumas lesões ali na frente. Eu mudei um pouquinho o sistema, o jeito de jogar. Aí eu tive algumas lesões. Então você acaba errando, né? Só que se você perguntar lá pro seu Mário, pro Roberto e pro Andrés, eles vão falar, o Adilson é um belíssimo treinador, o Adilson é um cara muito sério. Isso me dá orgulho. Agora o resultado, tive algumas dificuldades, outros jogos nós jogamos bem, alguns jogos a gente deixou de ganhar, erros acontecem, né? Mas tudo bem, faz parte do processo. Às vezes você vai para fazer um serviço sujo e depois teve o jogo do Tolima e o Andrés mandou 12, 13 embora, né? O Tolima ele fez uma reformulação e o Tite conseguiu tudo lá. O São Paulo eu empatei demais, né? O São Juvenal também me respeitava, elogiou meu trabalho, enfim, mas empatei demais. E aí não existia uma química com o próprio torcedor, que desde a saída do Muricy, todos tiveram dificuldade, né? Com exceção, acho que do Ney Franco, que ficou um ano, do Carpegiani e do Ricardo Gomes. Os demais, todo mundo 3 meses, 4 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e vai embora. E o Santos eu achei uma injustiça. O Santos eu fiquei 3 meses com 4 jogadores na seleção, com 4 jogadores lesionados, eu levando primeiro, segundo, terceiro no Paulista. Empatei o primeiro jogo da Libertadores e na volta eu queria jogar com um time misto. Não, porque o Corinthians, aí botamos time titular e perdemos. E com uma derrota me mandaram embora. Só que me mandaram embora, a gente tem que entender, eles queriam o Muricy. O Muricy estava desempregado. Então, às vezes, você vai pagar o preço de, às vezes, estar o Filipão, o Landerlei Luxemburgo, o Muricy, o Tite, o João, o Pedro, e aí você paga o preço. Né? Então, eu achei uma certa injustiça. Resumindo, mais ou menos, e foi isso o que aconteceu em São Paulo. O Renato Tostão. Adilson, abraço, seu amigo Renato. Grande Renato, grande abração, Renato. Adilson, teve uma outra mensagem aqui. Adilson, quero saber o seguinte: se na época do Thiago Heleno teve invasão da torcida organizada pedindo a saída dele, isso aconteceu, Adilson? Lá no Corinthians? Isso. Teve, não uma, acho que 2 invasões. Foram lá alguns jogos que a gente ficou sem ganhar e teve sim na época do Thiago Heleno, quando chegou, que o xodó lá era o Chicão, e acho que era o Chicão e o William, bom profissional. O Chicão foi eu que lancei, né, lá no Mojimirim. Então, só que eu queria uma zaga mais rápida, eu queria um enfrentamento, eu queria adiantar, eu queria mudar o sistema. Na realidade, eu mudei, né, porque o Mano jogava com o Jusilei e o Elias,
eu coloquei o Ralf, Paulinho e Elias, né? Eu fiz a trinca como eu tinha lá no Cruzeiro, com o Paraná, Fabrício, Ramires, Charles, Henrique, enfim, Gilberto. Então, eu gostava de trabalhar com esses três no meio, mas é algumas coisas também combinadas, né? Isso aí faz parte, né? Você teve problema com algum jogador nessa passagem sul por São Paulo? Assim, problema direto com alguém, Adilson, que teria... Não. Muito tranquilo, sempre respeitado, Ó, sempre só uma coisa que eu cumprido. vou voltar. Ah, Pode falar. pode seguir. Não, desculpa, pode seguir. Depois eu... Não, foi tudo tranquilo, não tive problema com ninguém. Trabalhei com o Edmundo, trabalhei com o Gilberto, trabalhei com o Rivaldo, com o Rogério Ceni, que espetáculo de trabalhar, Dagoberto, Luiz Fabiano, nunca tive problema. Adilson, quando você foi pro Atlético Goianiense 2012, que Isso. teve até o rebaixamento e tudo, na época eu era repórter da Globo ainda, eu me lembro que eu encontrei com você em Goiânia, não sei se você vai lembrar disso, a gente conversando na beira do gramado, aí você estava dando um treino, alguma coisa assim. A história é a seguinte, naquela época, você teria recebido um convite do Cruzeiro para voltar ao clube, e aí você diz não para o Cruzeiro, e aí menos de um mês depois você é demitido do Atlético Goianiense. Você manteve a sua palavra no Atlético Goianiense, certo? Né? Que você não deixaria o clube. E aí você recebe o convite do Cruzeiro, não volta para o Cruzeiro, e aí você é mandado embora, porque teve o rebaixamento e tal. Isso mostra o quê? Adilson, falta de profissionalismo? O que é? Essas coisas acontecem e sempre cai no colo do treinador. Você fica triste, é o que eu falo, é o que eu disse para o Zé Maria na ocasião. A Falei, Zé história é Maria, real, né? Que eu coloquei. eu falei para o Zé Maria, falei, Zé, é a mesma coisa eu chegar no Cruzeiro e um árabe chegar lá com um pacote de dinheiro e eu falar, ó, deixa eu ir embora, você vai gostar? Não, eu tô um mês aqui, eu vim para cá, os caras fizeram um esforço para me contratar, deram um dinheiro ainda acima daquilo que eles podem. Eu não quero confusão agora, eu quero tocar aqui devagarzinho. Essas 3 passagens minhas lá em São Paulo, eu fiquei um pouquinho chateado. Deixa eu ficar quieto, né? E daí, não, eu falei, você tem que entender. Aí nós perdemos o estadual roubado, prejudicado lá contra o Goiás. Fomos prejudicados. Aí eu fiz um baita jogo contra o Cruzeiro, empatamos 1-1 e depois empatamos com a Ponte Preta, daí ele me mandou embora com 30 dias. Então hoje eu vou esquecer tudo isso que eu falei para você. Eu pego minhas coisas e vou embora. Porque não tem consideração, não tem respeito. Né? É a mesma coisa. Por que um gestor do Cruzeiro não chega e não fala, ó, o projeto do clube é subir? Ah, não, perdeu aqui, perdeu ali, não, tá tudo errado. Como é que tá errado treinando o Júnior? Eu treinei Júnior. Eu joguei com 8, joguei com 7, joguei com 6. Né? E Júnior é Júnior. Tem que ter paciência com os juniores. Uhum. Só que ninguém vai lá por a cara. Então é difícil. Se eu fosse um treinador bandido, sem vergonha, eu jogava as coisas na imprensa. Ó, tá faltando jogador, tá faltando assim, não vai dar. Ah, com esse time aqui não dá. Tem que melhorar, tem que contratar. Quer dizer, aí você joga pro clube, ajuda o clube, quer ser amigo do clube e acaba pagando. É isso que você fica triste. Foi a mesma coisa no Atlético Goianiense. Depois o presidente falou, foi um erro mandar o Adilson embora. Eu fui mandado embora do Atlético Goianiense por declaração de um diretor lá. Falou numa rádio lá, ele é deputado, senador, nem sei o que ele é. Falou umas bobagens lá. Aí o Adson e o presidente falaram, agora não dá para segurar tal. Eu falei, vocês fazem essas cagadas? Eu falei, paga a rescisão e vão embora. Entendeu? Aí no final, falou, pô, foi um erro te mandar embora. Sabe, por essas bobeiras aí, ó, de diretor. A sua demissão do Cruzeiro agora foi uma demissão injusta, Adilson? Sim, sim, porque Você permaneceria no cargo? é só entender o processo. Eu recebi 4 jogadores na quarta, quinta rodada. Eu recebi mais 3, 4 jogadores. Jefferson, só um minuto. O Jefferson está dizendo aqui, fica calmo, Adilson. Você não teve culpa. Pode seguir seu raciocínio. Não, Jefferson, mas não é questão de culpa. Assim, e outra, o Cruzeiro agora não. A culpa não é de quem está lá agora. A culpa é de uma gente que deixou para trás ali alguns meses, né, ou alguns anos.
O Cruzeiro agora, essa turma não tem culpa. Está lá o grupo gestor que assumiu, que não delegou a autoridade para o Carlos e nem para o Ocimar Bolicem. Então o futebol não tinha essa autoridade, essa autonomia para um enfrentamento aí com a federação, CBF. Então nós estávamos meio à deriva. Então não é que eu tenho responsabilidade. A gente fica triste porque você tem o negócio ali na frente, é ter calma. Adilson, tem coisas internas, bastidores no Cruzeiro, que a imprensa deixa de noticiar ou a imprensa ainda não sabe, Adilson? Eu vou colocar pelo ano passado, né? O desmando, os descaso aquilo que aconteceu, eu acho que muita gente não queria falar. E deveriam ter falado. Jornalista faz o juramento de falar a verdade? Te pergunto. Pode não fazer, mas tem que trabalhar com ética, transparência, né? Então, faz parte da nossa deveria fazer o juramento, né? Como os médicos fazem, né? O presidente da República vai lá e faz o juramento. O que a gente vê? Então, a gente viu lá um descaso, um desmando, uma roubalheira e aí você espera o Fantástico denunciar. Triste. Você acha que tem coisas que a imprensa tem conhecimento e não noticia? É isso? E não falta de conhecimento? Tem, porque tem muita gente alimentando. Os empresários de jogador têm interesse. Alimenta um monte de jornalista. Né? Infelizmente é assim. Aí vai plantar o que ele quer. Aí o torcedor não sabe depois. Isso acontece direto. Então, cadê o investigativo, o cara extremamente profissional, falar o que está vendo? Não pode falar. Tem que falar. Né? Enxergou, tem que falar. Agora não, vai prejudicar. Tem alguma coisa que você poderia citar como exemplo ou não? Que é fato e... Deixa quieto. Adilson, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá, eu vou te fazer aqui algumas perguntas que estão chegando para a gente, tá bom? Deixa eu ver uma interessante aqui. Tenho várias. Bom, o Richard Vinícius. Faltou maturidade do Cruzeiro, Adilson? Richard Vinícius Costa. Como é que você vai cobrar, Vinícius? Como é que você vai cobrar maturidade com um jogador de 18, 20, 19 anos? Tem que esperar. Esses dias o pessoal cobrando do Gesualdo intensidade com 20 dias de trabalho. Não existe isso. Como é que você vai cobrar maturidade de um time que é 80% do elenco? Tinham 12 meninos lá. Vão errar. E outra, eles não têm culpa. O processo para os juniores, isso é uma coisa que eu fiquei muito triste. Eles não chegaram prontos, porque eles não têm as devidas competições com o grau de exigência que precisa. Eles jogam 30 jogos no ano. Aí joga uma vez contra o rival, né? A gente fala eles. Eles jogam lá a Taça São Paulo mais 2, 3 jogos, a taça lá de Porto Alegre 2, 3 jogos. Vem cá. E aí, cadê os confrontos interessantes? Para ele criar casca, criar corpo, criar envergadura. A gente chegava lá, tinha menino que você tem que ensinar a bater lateral. Isso tem que vir lá de baixo. Hoje eu vejo muita gente preocupada falando em comportamentos, em jogos, isso, aquilo, campo reduzido. E cadê o processo analítico? Que eu sei que é conjunto. Menino que não sabe dominar a bola, não sabe passar uma bola, não sabe tomar uma decisão, não enquadra o corpo, não tem uma postura correta, não sabe dar uma chapa, não enxerga uma jogada antes. Isso eu estava dando treino lá, isso aí eu vi. E graças a Deus, eu levei o Célio Lúcio comigo. E o Célio trabalhou com eles há 3 meses. Os últimos 3 meses que foi na taça. E ainda tinha muito menino que não estava pronto. E estavam lá com a gente. Então tem que ter calma, não é questão de maturidade. Calma. Esses meninos têm que jogar esse ano o Mineiro, mais um ano, o ano que vem o Mineiro. Opa, e daí outro ano dá uma encorpada.
Porque não é toda hora que vai achar Ronaldinho. Eu tive o privilégio de pegar o Ronaldinho aí, o gordo, e o Ronaldinho lá no Grêmio, e o Neymar lá no Santos. Não é toda hora que você acha esses meninos. É muito difícil. É verdade. Vamos lá, deixa eu ver se. Vamos pegar mais uma aqui, pergunta para o Adilson. Vamos lá. Vamos achar isso aqui. O Rafael, qual foi seu maior mérito no bem-sucedido trabalho no Cruzeiro em 2008 a 2010? Pergunta do Rafael, Adilson. Não, o mérito foi de ter feito um time que jogou futebol, que dava prazer em jogar futebol, que tinha jogadores que desenvolviam o jogo, desde lá do Fábio, uma boa lá com o Espinosa, o Thiago Heleno, o Leonardo, o Jonatas, o meio-campo que eu dificilmente mudava, né, com o Fabrício, Henrique, Paraná, Charles, Ramires, Gilberto, Wagner, Kleber, Thiago, enfim, o Eric Paulista. Então a gente teve um time muito bom, Roger. Eu fiquei feliz de jogadores com qualidade. Isso te ajuda no processo. A gente depende deles, né? A gente vai até o terço final. Aí o cara vai resolver, né? Você dá o caminho das pedras. E eu acho que a gente fez, né? Se você olhar, brasileiro terceiro, brasileiro quarto e brasileiro terminou em segundo. Aí oitavas, quartas e final de Libertadores. Aí campeão. E só não ganhou outro ano porque jogamos com o time misto. Demos sufoco no Ipatinga, era para ter feito uns 7, empatamos e perdemos depois. E aí vai perder, né? Time misto, o São Paulo jogou esse dia, time misto aí perdeu. Adilson, eu vou abrir para outras perguntas aqui, mas eu já vi alguém comentando aqui o seguinte, que você fizesse, depois de tantos anos, engraçado, naquela época eu era o repórter da Globo também, sobre a final de 2009 Libertadores. Você não precisa nem estender muito, mas alguma coisa que você dissesse numa reflexão sobre esse assunto, Adilson, por favor. Eu acho que assim, a gente não pode tirar o mérito também do Estudiantes, que é acostumado à decisão, ganhou a sua 4ª competição, mas foram os detalhes. Lá eles jogaram melhor, tiveram mais chances, mas nós tivemos a bola do jogo com o Kleber. E no Mineirão, eu acho que a gente teve confiança, o excesso de confiança, eu acho que o próprio torcedor, a gente estava confiante que ia ganhar a competição. E num descuido, numa batida rápida, num contra-ataque saiu o gol e numa bola parada saiu o segundo. Aí depois nós tivemos mais 2 bolas na trave e aí não sai o gol. Então, assim, eu não posso ficar me martirizando. Claro. Eu, assim, se eu fosse rever hoje, eu teria tirado um cara da frente e botado mais um no meio e truncado o jogo e acabava o jogo. Entendeu? Só que, fazer o quê? Faz parte. Isso eu já ouvi. Eu me recordo que um grande treinador, não vou falar o nome dele, está trabalhando, ele falou, você tinha que ter feito isso. Eu falei, concordo contigo. Então, são coisas da bola. Né? Sorin no banco, Adilson, foi acertada a decisão? Sorin. O Sorin. O Sorin vinha de lesão e vinha de um jogo lá com o Palmeiras, ele tinha saído, e de um jogo que ele tinha dificuldades ali com o próprio Tuiutaba, e não tinha condições. E outra, você tem que também, quando você treina um grupo, você tem que ter respeito pelo grupo, né? Entender o processo, quem jogou, quem vinha jogando. Não é justo você achar que, porque é o ídolo e o cara, uma semana ali, você... E os outros, que batalharam o campeonato inteiro, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado quando você está gerindo um grupo. Não é porque o torcedor deu gritinho lá, né? Senão, chama o Dirceu Lopes, chama o Tostão. Né? Não é assim que funciona. É questão de justiça e coerência. Tanto que ele parou depois. E já tinha problema. Agora, porque o Sorin ia dar um pontapé. Não, cara, não
Não é assim. Ok. Adilson, um clube que você jamais trabalharia? Não dá para falar isso, né? Não, se é que tem, né? De repente não tem, né? Não dá para falar isso. É que assim, a gente também tem que ter, às vezes, bom senso. E a minha índole também não permite. Por exemplo, determinados clubes, o próprio torcedor vai jogar contra. Porque aquele cara é gremista, aquele cara é cruzeirense, aquele cara lá é atleticano aqui, eu sou aqui, eu tenho cadeira aqui. Então, eu já agradeci o Coritiba. Já, falei, sentei lá com o Wilson Ribeiro de Andrade, presidente. O Pinheiro quer saber se você trabalharia no Atlético Mineiro. Eu acho que é difícil. Difícil. Muito difícil. Tá. Ok. Um jogador brasileiro que você gostaria de ter no seu time que você ainda não, de repente, não teve, Adilson? Tem algum nome assim? Esse cara eu gostaria de ter no meu elenco, que fizesse assim, que a diretoria fizesse todo o esforço necessário para ter esse cara. Tem um nome assim? O De Bruyne da vida? Não, o Everton Ribeiro tá jogando bem, né? Uhum. O Bruno Henrique tá jogando bem. Tem tantos jogadores, o Matheus lá do Grêmio jogando bem. Tem jogadores que eu gosto de ver jogar, né? Aqui o Renan Lodge estava jogando bem, foi vendido, né? Então, eu gosto de jogador mais técnico, mais inteligente. O Arrascaeta lá tá jogando bem. Então, o Gerson jogando bem. Vou falar o time do Flamengo inteiro. Tô vendo aí. Vamos passar a escalação aqui do Flamengo, né? E um jogador que você não gostaria de trabalhar, Adilson, de maneira nenhuma? O mau caráter. Tem Isso eu não nome? quero. Não precisa. O pessoal sabe quem é. Então tá. Vamos aqui abrir para mais uma perguntinha aqui para o pessoal. Vamos lá. Aqui, se você é a favor da disputa do estadual só com garoto de base. Estadual é para jogar com a base, é fazer o que o Petralha faz. Não, Né? Você acha, Adilson? Josinho, existe estadual na Alemanha? Tem estadual em Portugal? Tem estadual na França? Tem estadual na Itália? Na Espanha? Só no Brasil. Só no Brasil. Nós estamos atrasados Mas ou eu não não? sou contra, não, viu, Adilson? O estadual, não. Eu já vi que você é contra. Assim, não é que você é contra, mas Não você é que queria eu sou eliminar da contra. base, né? Deixa eu te explicar. Tem várias pessoas que Eu estou com estudam o uma pergunta calendário. aqui. Tem várias pessoas que estudam o calendário. Nós temos 44 finais de semana, com um mês de férias e com um mês de preparação. Olha, se você dá para ter 30 times na A, 30 na B. Deixa eu tirar a pergunta aqui do seu rosto aqui. Ok, pode falar. Nós temos 30, dá para ter 30 times na A, 30 na B, 200 na C e 300 na D. Jogando de fevereiro a dezembro. E a senhora CBF, que arrecada 1 bilhão por ano, ajudando todos. Todos. Então, cada um tem que disputar o seu campeonato. Não é que eu sou contra e eu quero eliminar. Eu quero ajudar esses clubes. Não adianta ele ser um clube de aluguel, jogar 3 meses e acabar o campeonato, e acabar a vida dele. Ou ser clubes aí de empresário, que não tem história, não tem identificação, não tem amor, não tem um carinho das pessoas. Né? Então, a CBF tem que... E tem datas para isso. Em 50 dias nós jogamos... em 50 dias nós jogamos 15 partidas do campeonato, o melhor campeonato nosso, que é o Campeonato Brasileiro. No mês 8, 9, 10. É uma vergonha, é um absurdo. Aí você quer um jogo bom. Quando você está assistindo um jogo da Inglaterra de manhã, de tarde você põe no nosso, não dá preguiça? Não é outro esporte? Por quê? Porque eu cheguei, eu fiz esses dias uma live aí, Grêmio e Ajax, nós jogamos 97 jogos no ano. Viu? É só para uns 50 jogos de enchido de linguiça. Você acha que eu queria jogar lá contra o Livramento? Né? Bagé? O que eu vou lá querer em Bagé? Porque é jogo bom.
Campo bom, bola boa, juiz bom, público bom. Agora fica aí. Se você pegar de 1971, o brasileiro, a média aí até agora é 5 mil pessoas. Nós perdemos para a MSL nos Estados Unidos, de público, nós perdemos para o Japão. Eu joguei no Júbilo, dava 18 mil pessoas, 20 mil pessoas todo jogo. Eu vou no campo aqui no Atlético, dá 13 mil, 14 mil. E aí nós estamos falando, por quê? O torcedor está saturado. É muito jogo ruim. Atlético Paranaense e Paranavaí. Quem que vai no jogo? Aí tem que, sabe por que isso? Por causa da federação, tem que dar 100 mil reais aí para uma federação. É por isso. A CBF tem que ajudar, fazer um campeonato decente. A Copa Libertadores, ela paga menos que a Copa do Brasil. É uma vergonha. É uma vergonha. Adilson, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar, que é sobre o Robertinho, né? Ex-preparador do Cruzeiro. Alguém me perguntou aqui se a saída dele teve alguma coisa com você, alguma discussão. Eu não estou conseguindo achar aqui, desculpa quem perguntou, mas Não a tem pergunta nada comigo. é essa, Adilson. Não tem nada comigo. Só que acho que ganhava 90 mil reais. Treinador de goleiro ganhando 90 mil reais. Isso era o Cruzeiro. Esse é o Cruzeiro. Você acha que esse teria sido o problema? Ué, os caras estão de brincadeira, né? Você pagaria, você diretor de futebol, 90 mil reais com um treinador de goleiro? Pare e pense. Você está querendo dizer que é essa linha que levou o Cruzeiro a esse caos, Adilson, é isso? Olha, pare e pense. Você, gestor, pagaria? Não, né? Tá aí a explicação. Ok. Adilson, do que você se arrepende no futebol? Eu fiquei triste de ter machucado, né? 2 lesões que eu tive na tíbia. Interrompeu ali quase 2 anos. Aí o joelho. Né? Eu acho que mais as lesões você fica triste, né? De maldade, por exemplo. Eu tomei um carrinho lá do nigeriano lá no Júbilo, quer dizer, o cara veio com os 2 pés na minha perna. Então, assim, você fica triste, às vezes, a deslealdade de determinados jogadores, né? É isso que eu fico triste. Porque a questão, se a gente analisar, por que na Europa tem poucas faltas? Povo mais educado. Josine, eu fui aprender a exercer o fair play no Júbilo Iwata. Lá, a gente tem que jogar a bola na mão do goleiro. Aqui, eles nos ensinam a jogar a bola lá pertinho da bandeirinha do escanteio para a gente pressionar. Quer dizer, esse é o Brasil, da falta de educação. É triste. Adilson, em relação aos gestores do futebol no Brasil, você acha que essa turma também precisa se qualificar, buscar novos conhecimentos? Como é que você vê isso? Eu vejo muita gente preparada. Hoje eles têm aí a associação deles, a BEX. Está todo mundo estudando gestão, está tendo curso lá na CBF, eles se preparam. Eles têm que ter autonomia e serem mais ouvidos e o presidente bancar. Porque se você olhar os clubes vencedores, pega lá, o Mustafa tinha o Brunoro, o Dr. Fábio tinha o Cacalo, o Seu Valmor tinha não sei quem, o Petralha tem não sei quem, o Zezé tinha lá o Maluf, o Calil tinha o Maluf, o Vasco lá tinha o Rodrigo Caetano. Então tem que dar autonomia e peitar. Não tem gritinho de torcida organizada. Não tem gritinho. O que a imprensa escreveu, porque é isso. Não tem. Viu? Nós estamos fazendo, está no caminho certo. Esqueça. Se o Andrés não tivesse o discernimento de segurar o Tite, olha lá, era mais um. Mas um estava na roda, não presta, não serve. Caiu ali no Palmeiras, foi mal lá no Atlético Mineiro. E é um grande profissional. O Filipão, estão falando, o Filipão 7-1. O Filipão tem 36 títulos.
mais uns 25 vice. Só falo do 7-1, né? Olha a história desse cara. Aí você tem que falar de 7-1, é só ele que levou os gols. É igual o Dunga lá na Copa de 2010. Foi falha do Júlio César, aí o problema é o Dunga. O Júlio César, do Rio de Janeiro, do Flamengo. Né? O Júlio César que errou. A cagada foi do Júlio César. 82 culparam o Luizinho. Toninho Cerezo. Quem deu condição foi o Júlio. Viu? Os caras só enganam a trouxa. Nós não enganamos. Muito bem, Adilson. Mais uma perguntinha aqui para você. Tem que ser uma pergunta legal aqui para o Adilson, né? É sempre do Cruzeiro aqui, Adilson. Se você seria dirigente, Adilson é meu ídolo. Adilson, às vezes você não acha... deixa eu abrir essa aqui. É do Ramiro Neves Pinel. Adilson, às vezes você não acha que insiste demais em um certo jogador? Ele pode estar falando mais, o Ramiro, ele pode estar falando mais, por exemplo, o João Lucas, né? Às vezes eles têm que entender que, por exemplo, lá o Robertson, eles têm que entender que às vezes o jogador ele precisa de ter esse apoio do treinador, né? Não é que eu estou querendo enfrentar o torcedor. Outra, veio contratado, gastou um dinheiro, tem um contrato, às vezes tem um menino, pediram para tirar o João Lucas, para botar o Rafael. Já estão vaiando o Rafael, já querem emprestar o Rafael. Isso é o torcedor. Se você for atrás de torcedor no gritinho, você vai ter 150 jogadores, cara. É assim, tem que ter calma. Tem que ter paciência. Às vezes, está fazendo um trabalho produtivo para o grupo que poucos enxergam. Por exemplo, o Ramires era o que desmontava o sistema. Mas o Paraná é o que consertava a parte tática e ninguém valorizava o Paraná. Depois foram valorizar. Gostava do Fabrício, tinha dinâmica, gostava do Henrique, do Charles, enfim. Mas tem que entender o processo. A gente que está ali vendo, a gente trabalha com câmera aberta, faz a correção, vê 3, 4 jogos. O torcedor vai lá com cerveja, com a pinga, com tropeiro, com negócio. Tá lá, escuta um rádio. Nós é que somos profissionais. A gente está no dia a dia. Agora, a gente não quer queimar também o atleta. Tem que ter um pouquinho de calma. Não, mas aí você troca e ele queima o outro lá. Aí como é que você vai botar o outro de novo? Então, se a gente está fazendo, a gente sempre quer pôr o melhor. Né? E às vezes tem determinados atletas que vão sentir. Né? A camisa do Cruzeiro ela é pesada. Ela tem 9 milhões de torcedores. E o Cruzeiro você tem que jogar bola. O Cruzeiro não é dar balão, chutão, carrinho. Não é. O Cruzeiro tem que jogar. É uma academia, é uma escola de jogar futebol. Como foi o Flamengo, como foi o Santos, como foi o Palmeiras da academia, como foi o São Paulo no grande tempo do Tele, do próprio Cilinho. Né? É uma escola de jogar bola. Tem que jogar bola. Adilson, está terminando o nosso tempo, o papo está muito bom, tem outras perguntas, mas eu sei que não vai nem dar tempo, eu também preciso liberar você aí. Mas, de qualquer maneira, eu quero te agradecer muito, foi um papo muito legal, muito franco, você sempre muito transparente, sem meias palavras. Isso no futebol é muito importante, porque o torcedor fica do outro lado querendo informação, e ele tem todo o direito, porque se o futebol estivesse rolando normal, o cara vai, paga o ingresso e quer ver o time ganhar, quer ver o time ser campeão. Então, assim, de coração, muito obrigado, Adilson. Muito obrigado mesmo. Pena que não dá nem para a gente expor aqui outras coisas, mas o tempo está indo embora. Eu que agradeço. Prazer em falar contigo. Você já me presenteou com uma Bíblia. Tem aqui ela até hoje. Eu sou católico. 2008. Dezembro Então... de 2008, nós fomos bater uma peladinha na Toca da Raposa, imprensa contra a comissão técnica do Cruzeiro, a gente tomou uma balaiada de vocês na época. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e desejar aí que o povo aí tenha discernimento, consciência, responsabilidade, aprenda a votar, né? Tenha assim, 20 segundos, Adilson, para a gente encerrar. Um grande abraço, fica com Deus aí, tudo de bom a todos.
Obrigado pela sua participação. Você que esteve com a gente até agora. O Adilson é um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito, torço muito por ele. E é você que participou, mandou suas perguntas. Gente, valeu de coração, obrigado, um forte abraço. Adilson, eu vou liberando você aqui, tá bom? Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.